Estamos aqui para apresentar sobre ambientes de execução, e foi feito para a disciplina de compiladores do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Nossa equipe é composta por Geilson Ivens, Gabriel Souza, Paulo Henrique e Tamires Souza. Iremos utilizar o seguinte roteiro de apresentação: introdução, procedimentos, árvore de ativação, pilha de controle, escopo de declaração, memória em tempo de execução, registro de ativação, gabarito para os dados locais em tempo de compilação, estratégias para alocação de memória estática, alocação de memória na pilha, alocação de memória RIP e técnicas de alocação dinâmica de memória. A fim de preparar a geração de código, deve-se relacionar o texto-fonte estático do programa às ações em tempo de execução. Durante a execução, o mesmo nome no código-fonte pode estar associado a objetos de dados diferentes na máquina-alvo. A alocação e liberação de objetos de dados são gerenciadas pelo ambiente de tempo de execução, consistindo em rotinas carregadas com o código-alvo gerado. E o projeto do pacote de suporte em tempo de execução é influenciada pela semântica dos procedimentos. Cada execução de um procedimento é referenciada como uma ativação. Então, se o procedimento for recursivo, várias de suas ativações podem estar vivas ao mesmo tempo. A representação de um objeto de dados em tempo de execução é determinada por seu tipo. Os tipos de dados elementares, tais como caracteres, inteiros e reais, podem ser representados por objetos de dados equivalentes na máquina-alvo. No entanto, agregados de dados tais como arrays, cadeias de caracteres e estruturas são usualmente representados por coleções de objetos de dados primitivos. Procedimento é uma declaração que associa um identificador a um enunciado. O identificador é o nome do procedimento e o enunciado é o corpo do procedimento. Aqui temos um exemplo. Void cadastrar pessoa é o identificador e o que ficaria dentro do método é o enunciado. Procedimentos possuem definição, que consiste na declaração do procedimento formado por um nome, um corpo, que é o enunciado do procedimento, parâmetros formais, que são os identificadores que aparecem na definição do procedimento, e parâmetros atuais, que são passados ao procedimento durante uma chamada. Também possuem funções, são procedimentos que retornam valores, e um procedimento é chamado quando seu nome aparece dentro de um enunciado executável. Assim que o procedimento é chamado, seu corpo é executado. O fluxo de controle sequencial dos procedimentos pode ser exibido na forma de árvores de ativação. O fluxo de controle entre procedimentos acontece da seguinte forma: o controle flui sequencialmente, ou seja, a execução de um programa consiste em uma sequência de passos. E cada execução de um procedimento começa ao início do corpo do procedimento e, eventualmente, retorna o controle para o ponto imediatamente seguinte ao local de onde foi chamado. Dando continuidade à apresentação do trabalho, vamos falar um pouco sobre árvores de ativação. A ativação é a execução do corpo de um procedimento que possui um tempo de vida específico. Lembre-se que corpo é o enunciado de um procedimento. O tempo de vida de uma ativação é a sequência de passos entre o primeiro e o último passo na execução do corpo do procedimento. Procedimentos recursivos iniciam uma ativação antes que uma anterior tenha sido encerrada. Um procedimento recursivo P não precisa necessariamente chamar ele mesmo. Assim, um procedimento P pode chamar qualquer outro procedimento que chame ele mesmo, que chame P no caso. Assim, P pode chamar qualquer procedimento que seria Q e Q chama P, e assim se torna a recursividade. Continuando, árvore de ativação. Aí cada nó é uma ativação de um procedimento. A raiz é a ativação do programa principal. O nó A, que é pai do nó B, se e somente se o controle fluir da ativação de A para B. Dado A e B como nós irmãos, o nó A está à esquerda do nó B se e somente se o tempo de vida de A terminar antes do tempo de vida de B. Aqui nós temos um exemplo, onde nós temos na raiz o main
E a derivação à esquerda nós temos o fatorial, e na derivação da árvore à direita nós temos Fibonacci. Percebemos que essa árvore é uma árvore binária, pois só pode sair, na verdade, um pai só pode ter no máximo 2 filhos. Continuando, ele faz um procedimento em busca de profundidade, ou seja, começará no nó raiz, ele visitará todos os filhos da esquerda para depois visitar todos os filhos da direita. Assim, segundo essa árvore do exemplo, ele vai executar primeiro o fatorial, que está à esquerda, para depois executar o Fibonacci, que está à direita, fazendo o Fibonacci de 4, indo para a esquerda, executando o Fibonacci de 3, de 2, e quando retornar o Fibonacci de 2, ele vai executar o Fibonacci de 1, indo para a direita, no caso. Pilha de controle. Usa-se a pilha de controle para controlar a vida das ativações de procedimentos. Em uma pilha de controle, o nó é empilhado quando a ativação é iniciada e é desempilhado quando a ativação é terminada. Escopo de uma declaração. Uma declaração em uma linguagem de programação é uma construção sintática que associa informações a um nome. Ela pode ser explícita ou pode ser implícita. Explícita é quando você diz que aquela variável tem um tipo, ou seja, variável i é do tipo inteiro, aqui nesse exemplo como é mostrado, que é na linguagem Pascal. Já em Fortran, se você começar uma variável com um i maiúsculo, subentende-se que ela já é do tipo inteiro. Continuando, a parte do programa onde uma declaração se aplica é chamada de escopo, que pode ser do tipo local ou global. Local é quando a variável está dentro de um método e só pode ser acessada dentro daquele método. Global é quando a variável está fora de um método e ela pode ser chamada em mais de um método, em vários métodos. Memória em tempo de execução. A maneira como o compilador organiza a memória para amarrar nomes determina: suporta procedimentos recursivos, controle do tempo de vida das variáveis locais, regras de referências a nomes não locais, passagem de parâmetros em chamadas de procedimentos, passagem de procedimentos como parâmetros e alocação dinâmica de memória. Um programa compilado obtém um bloco de memória do sistema operacional para ser executado. Bloco de memória é dividido em seção do código ao gerado, seção do objeto de dados e pilha de controle para ativação de procedimentos. Ou seja, um programa compilado obtém bloco de memória de um sistema operacional para ser executado. Ele vai pedir um espaço de memória, o sistema operacional vai reservar esse espaço de memória e vai conceder a esse programa esse espaço de memória que ele pediu, no caso. O tamanho do código-alvo é estático e estabelecido em tempo de compilação. O tamanho de alguns objetos de dados também é estático, determinado em tempo de compilação. O controle das chamadas de procedimento é controlado por uma pilha e outras informações dinâmicas são alocadas em uma área livre denominada heap, que cresce para cima, como a gente vai ver a seguir. Aqui nós temos um exemplo de como fica a repartição da memória. Uma parte do bloco de memória fica com o código, a outra parte fica com os dados estáticos, uma parte fica com a pilha e ela vai crescendo de cima para baixo, e outra parte que fica no final do bloco de memória, que é a heap, e vai crescendo de baixo para cima. Dando continuidade, agora eu vou falar um pouco sobre registro de ativação. As informações necessárias em uma única execução de um procedimento são gerenciadas utilizando-se um único bloco contíguo de armazenamento, chamado registro de ativação. Aqui nós temos um registro de ativação geral. Ele é composto pelo valor retornado, parâmetros atuais,
elo de controle opcional, elo de acesso opcional, estado salvo da máquina, dados locais e temporários. Destrinchando agora cada uma dessas partes, temos que um procedimento precisa registrar as seguintes informações para poder ser executado. O valor retornado, que é onde vai estar contido o valor retornado pela função. Os parâmetros atuais, vai conter o valor dos parâmetros atuais. O elo do controle opcional aponta para o registro de ativação do procedimento que o chamou. O elo de acesso opcional, para acessar dados de outros registros de ativação. O estado da máquina, ele vai conter a condição da máquina antes de executar o procedimento para o qual deve retornar. Os dados locais contêm as variáveis locais ao procedimento. E, por último, temporários, irá conter o resultado de expressões. Gabarito para os dados locais em tempo de compilação. Cada tipo determina a quantidade de bytes que deve ser reservada a um nome. A disposição de memória para objetos de dados é influenciada pelas restrições de endereçamento da máquina-alvo. É desejável que as instruções que operam sobre dados do mesmo tipo estejam alinhadas. Para garantir o alinhamento, pode ser necessário inserir espaços sem uso, chamados enchimento. O projeto de compilador deve incluir estratégias de alocação de memória em cada uma das áreas de dados. Alocação de memória estática, alocação de memória de pilha e alocação de memória RIP. A alocação de memória estática dispõe o armazenamento para todos os objetos de dados em tempo de compilação. A alocação de memória de pilha gerencia a memória em tempo de execução como uma pilha. E a alocação de memória RIP reserva e libera as áreas de armazenamento à medida que é necessário durante o tempo de execução, a partir de uma área de dados conhecida como RIP. Alocação de memória estática. Os nomes são amarrados às localizações de memória à medida que o programa é compilado, de forma que não há necessidade de um pacote de suporte em tempo de execução. Essa propriedade permite que os valores dos nomes locais sejam retidos através das ativações de um procedimento. O compilador deve decidir onde o registro de atividade irão ficar. Decidido a posição de cada registro de ativação e o local de armazenamento de cada nome, este fica fixo, ou seja, não é possível ser alterado. Com relação à alocação de memória estática, existem algumas limitações, tais como o tamanho do objeto e as restrições a respeito de sua posição devem ser conhecidas em tempo de compilação. Os procedimentos recursivos estão restringidos e as estruturas de dados não podem ser criadas dinamicamente. Alocação de memória na pilha. Ela está baseada na ideia de uma pilha de controle. A memória é organizada como uma pilha e os registros de ativação são empilhados e desempilhados à medida que as atividades começam e terminam. Pronto. Nesse caso, no escopo, quando o procedimento é iniciado, ele entra na pilha. Quando ele termina, ele sai da pilha. Aí eu vou falar mais para frente, mais coisas. Por exemplo, a referência oca. O que é a referência oca? Quando você vai chamar um lugar na memória que já foi esvaziado, saiu do escopo, vamos dizer, eu estou no escopo local, executando, saí do escopo local para o escopo global. Se eu precisar chamar alguma coisa que estava no escopo local, ele já vai ter se perdido, porque na pilha esvaziou, passou do escopo que eu estou executando localmente para o escopo global. Se eu for procurar na pilha alguma coisa do escopo local, não vai estar mais lá. Aí na maioria das linguagens de programação vai dar um erro de semântica. Essa aí é a referência oca.
Aí a alocação na pilha não pode ser usada em duas situações: quando os valores dos nomes locais precisam ser retidos, quando a ativação terminar, e a ativação chamada sobreviver ao chamador. Aí vem a alocação de memória heap. Fornecer blocos de memória contígua na medida do necessário para os registros de ativação ou outros objetos, áreas liberadas em qualquer ordem. O gerenciamento eficiente da memória heap é um tanto especializado na teoria de estrutura de dados e pode ser vantajoso manipular pequenos registros de ativação ou de tamanhos previsíveis. No caso da memória heap, aí vai ter que ter um gerenciamento mais especializado. Não é tão fácil como a pilha, que você pega, coloca na pilha quando começa, retira quando acabar o escopo. Você tem que ter um gerenciamento, porque aí a memória, no caso, quanto memória você precisar, você vai ter que ir buscar no pente de memória um espaço para armazenar uma variável, qualquer coisa. Aí existe 3 tipos de alocação: a alocação explícita de blocos de tamanho fixo, a alocação explícita de blocos de tamanho variado e a liberação implícita. Através da ligação dos blocos numa lista, a reserva e liberação podem ser feitas rapidamente com pouco ou nenhuma sobrecarga de memória. Essa aí é a alocação explícita de blocos de tamanho fixo, que é como se fosse um array. Você tem um lugar na memória onde eles apresentam o mesmo tamanho aqui. Quando, vamos dizer aqui, você alocou nesse lugar 4 aqui. No caso seria no 6 aqui, que está pegando o próximo. Quando você fosse aumentar seu espaço, ele pega o adjacente, que tem o mesmo tamanho, e vai apontando para o próximo disponível. Ele vai apontando aqui, alocando dessa forma na memória. E quando o bloco é desalocado, ele é retornado à lista de blocos disponíveis. Tá vendo aqui? Foi desalocado 2. Já na alocação explícita de blocos de tamanho variados, quando os blocos são alocados e liberados da memória, a memória se torna fragmentada. Nesse caso, quando você alocar, o que tiver livre, ele pega. O dado que você for colocar aqui, a variável que for, se ele couber nesse espaço aqui, ele vai pegar e vai fragmentar cada vez mais a sua memória. Aí o método do primeiro ajuste, ele procura pelo primeiro bloco o tamanho desejado, o bloco é liberado e verifica se o adjacente está livre e ambos se juntam formando um bloco só. Nesse caso aqui, quando você pega esse espaço livre aqui para guardar o seu dado, quando você precisar aumentar, ele vai pegar, vamos dizer, ele vai procurar aqui algum espaço na memória. Achou esse aqui, só que ele quer botar bem menos. Não importa, o primeiro que ele achar que couber o dado, ele vai alocar esse espaço, deixando cada vez mais fragmentado. Vamos dizer, poderia caber aqui, ó, certinho. Mas se ele vir para cá procurar aqui, ele fragmentava mais a memória. E a liberação implícita é a que o programador que estiver no momento de execução, ele vai ter que colocar os dados anteriormente. Essa cooperação é implementada através da fixação do formato dos blocos de memória. Aqui é o formato de um bloco, que tem o tamanho do bloco, que é opcional, o contador de referência, o marcador, os apontadores, que no caso quando você precisar aumentar, e a informação do usuário.